Hoje vamos aprender sobre o básico da utilização de porcentagem no Planilhas Google. Se você é iniciante, esse pode ser um aprendizado muito importante. Já se você possui conhecimentos intermediários ou avançados, também sempre é bom, sempre é válido reforçar os conhecimentos básicos no Planilhas Google. E faremos isso por meio de um exemplo prático, com dados fictícios e didáticos para estudo, então esta tabela, que possui uma primeira coluna com uma descrição. Aqui neste exemplo vou utilizar contas, por exemplo, poderia ser uma conta de água, uma conta de luz, de internet, enfim, apenas um exemplo, os respectivos valores e também os respectivos percentuais. Além disso, teremos uma soma do total dos valores e dos percentuais. E o percentual para cada conta, cada valor, ele vai sendo dinamicamente calculado conforme vamos preenchendo os dados na tabela. Então, vamos para a prática aprender como realizar isto. Então, aqui temos esta tabela para o exemplo prático. Já deixei aqui algumas informações básicas, então as diferentes colunas da tabela, conta 1, 2, 3, 4 e assim por diante, alguns valores, e em breve já vamos calcular os percentuais. Primeiro de tudo, algo bastante importante, a formatação de dados. Então, aqui estamos falando de valor. Logo, queremos formatar estes dados para o tipo de dado moeda. Então, vou selecionar estes valores e também a célula que possuirá o total e vou utilizar este atalho de formatar como moeda. Então, clicando no atalho, já foi feita a formatação. Os valores agora estão no formato de moeda. Para o total, vamos fazer basicamente a soma desses valores. Então, aqui nesta célula B9, aqui neste exemplo, vou digitar igual para utilizar uma fórmula, uma função, realizar alguma operação. Digito soma, esta função que realiza a soma de uma série de números e ou células. Seleciono a função e agora seleciono o intervalo de dados que iremos somar. Fechando parênteses e apertando Enter, soma realizada. Nestes exemplos, então, a soma foi de 2.000. E agora sim, vamos calcular os percentuais. Da mesma forma que formatamos os valores para moeda, vamos já formatar estas células para receber uma porcentagem. Então, selecionando estas células, há este atalho de formatar como porcentagem. Então, clico aqui neste atalho e agora os valores que serão inseridos nestas células já virão como porcentagem. E uma porcentagem vai ser basicamente, nesse contexto, a divisão de um dos valores pelo valor total. Então, aqui, no percentual, poderia digitar igual, selecionar a célula do valor, agora digitar barra para realizar uma divisão, então é a célula do valor, dividido pelo valor total. Então, seleciono o valor total e apertando Enter, já temos aqui que este valor de 1.000, por exemplo, frente ao valor de 2.000, representa 50%. E agora basta replicarmos isso para as demais células. Poderia fazer isso manualmente, digitando igual, selecionando o valor, digitando barra e selecionando o valor total e apertando Enter. Poderia fazer isso para cada uma das células, por exemplo. Porém, replicar dessa fórmula talvez fique um pouco manual e repetitivo. Então, como poderíamos fazer isso de forma um pouco mais dinâmica? Novamente seleciono esta primeira célula C2, a primeira do percentual, vou digitar igual, selecionar esta célula do valor, barra e selecionar o valor total. Porém, agora, tendo aqui o valor total selecionado, vou utilizar o atalho F4 para tornar esta célula de referência absoluta, ou seja, quando replicarmos essa função para as demais células, a divisão sempre vai ser pela célula que está na coluna B, na linha 9, pois é uma referência absoluta. Então, apertando Enter, agora poderia selecionar esta célula do percentual, a este círculo azul aqui no canto, vou clicar sobre ele com o botão do mouse, manter pressionado e arrastar até a célula do percentual da última descrição, do último valor, antes da soma total. E dessa forma também, de forma um pouco mais dinâmica, replicamos
esta informação para as demais. Então, B2 dividido por B9, B3 dividido por B9 e assim por diante. E para finalizar, aqui então no total, poderia digitar igual e novamente a função de soma, selecionar a função e selecionar os percentuais. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos então um total 2.000 e o percentual 100%, que é o total. E aqui onde há, por exemplo, 1.000 é 50%, onde há 200 é 10% e assim por diante. E se fosse alterando as informações, dinamicamente seriam atualizadas os percentuais desta tabela. E agora que aprendemos um pouco mais sobre porcentagem básica no Planilhas Google e também a realizar somas simples, acredito que também possa se interessar em aprender um pouco mais sobre funções de somas. Então, a função de soma simples, mas também as funções soma C, soma Cs e assim por diante. Então, vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante do canal que ensina um pouco mais sobre isso.